reforçando que está acompanhando esta aula de papiloscopia. Eu vou finalizar uma parte relativa ao nosso vídeo anterior, que é mostrar para vocês algumas situações que são, digamos assim, diferenciadas para a papiloscopia. A gente está acostumado a ter aquelas informações padronizadas, né? Verticilo, arco, presilha, presilha externa, presilha interna, sistema de Vucetich. Mas antes da gente chegar em Vucetich, vamos ver algumas, digamos, anormalidades. Já imaginou uma pessoa que tenha nascido ou tenha perdido um dedo? Que tenha nascido com menos dedos? Isso pode acontecer. Malformação no parto, né? Geralmente em função de problemas genéticos, acabam dando certas doenças, certos problemas. E a pessoa nasce com menos que 10 dedos, mais do que 10 dedos. E isso é muito, não é raro, né? Não é assim tão raro como a gente pensa. Eu não sei precisar qual que é a porcentagem de ocorrência, mas não é uma coisa que é uma, né, parece uma exceção. Não, acontece. Portanto, meus jovens, temos um outro problema. Imagina algumas pessoas, por exemplo, principalmente pedreiros, que eles trabalham com materiais que são muito abrasivos, cal, cimento, eles usam muito a mão para pegar latas, madeira, cimento, argamassa. Já viram jogar uma telha para cima, outro segurando? E isso acaba acarretando um desgaste desse desenho digital. Se você se recorda, esse desenho digital, ele tem como função também prender as coisas, agarrar, dar aderência. E se essa aderência se desgasta, quando esse cara vai fazer, por exemplo, um documento, ele vai ter uma dificuldade. Imagina esse cara numa eleição em que ele tem que fazer o uso da biometria, que normalmente é impressão digital. Se as suas digitais estão gastas, ele não vai conseguir. Olha lá se ele vai conseguir, por exemplo, fazer o registro dessas impressões. Então nós não temos tudo bonitinho, 100% perfeito na natureza, com as pessoas. E algumas pessoas podem apresentar desvios, vamos dizer assim, do que é a nossa normalidade dentro da papiloscopia. A sua banca pode questionar isso? Pode. Então, professor, o senhor vai trazer isso para a gente? Vou. Dá uma olhadinha em algumas situações. Cicatriz é um datilograma inclassificável em virtude desse corte. Pode ser também decorrente de queimadura, de esmagamento. Olha como que fica o desenho digital. Você não tem continuidade, não dá para analisar a formação de verticilos, de delta, se é presilha interna ou externa. O delta, até você consegue ver um delta aqui, ó. Consegui até encontrar um delta aqui. Aqui também consegui encontrar, só que o resto dessas linhas aqui, onde eu achurei aqui, ó, onde eu estou rabiscando, existem os tais pontos, né, que a gente vai investigar para acabar fazendo todo o levantamento dessas posições, né? Anomalias. Ectrodactilia. Ó, dáctilo é dedos. O que é essa ectro? É uma anomalia congênita, onde nós vamos ter um número inferior de dedos ao normal, em relação ao normal. Então a pessoa nasceu, por exemplo, aqui, só com 3 dedos. Faltam 2. Portanto, isso na ficha, nós vamos... isso na ficha tem que ter um registro, tem que ter um código. Tá certo? Tem um código de anômalo, por exemplo. Existem pessoas que têm nos pés, mas também nas mãos. Cuidado com esses nomes, porque eles podem aparecer na sua prova. Quais nomes? Esse aqui, ó. Sindactilia. É uma anomalia congênita. São dedos ligados entre si, parcial ou totalmente. Olha isso aqui. 2 dedos fundidos, né?
Olha aqui essa mão. Praticamente todos os dedos fundidos. Aqui o dedão está, né, o polegar está tranquilo, mas o resto está tudo grudado, ó. Tudo fundido. Fundido, né? E aí, meus jovens, como é que você tem uma identificação? Dê uma olhadinha na macrodactilia. Macro quer dizer grande. Então os dedos são muito grandes. Essa pessoa tem dedos enormes, ó. Olha a largura, olha o volume de cada dedo. E aí um problema, polidactilia. Dá uma olhada na quantidade de dedos dessas mãos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha essa pessoa, quantos dedos ela tem no pé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aqui nas mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 3 deles fundidos. Isso é o que a gente chama de anormalidade. E essas pessoas, elas vão ser identificadas também. Tá certo? Só que tem que constar essa anomalia. Por quê? A gente está acostumado com o sistema decadactilar, 10 dedos. Esse é o sistema, vamos dizer assim, o padrão do que é empregado no sistema de Vucetich. Por curiosidade, eu vou trazer para vocês aqui a frequência de cada tipo de desenho, né? Arco, verticilo, por exemplo, nos dedos das mãos. Só uma curiosidade. Então vejamos aqui, ó, mão direita. Mão direita. E aqui os dedos da mão esquerda. O que a gente vê na mão direita quando a gente compara arco e verticilo? Basicamente, uma grande predominância de verticilos. A gente tem pouca quantidade de verticilo de arco comparado com verticilo. Na mão esquerda, a mesma coisa. Portanto, moçada, isso é somente um levantamento estatístico de que a gente tem na maioria dos dedos verticilo. Observe que alguns dedos, a porcentagem é muito grande. Dá uma olhada, 50% no polegar direito, 47% no anular direito, 41% no esquerdo, 38% no anular esquerdo. Ainda assim, a gente pode fazer uma comparação. Tem mais verticilo na mão direita do que na mão esquerda. Né? Aproximadamente, a diferença não é tão grande, mas só por questão de comparação nós temos essa situação. Beleza? Quando eu falei da anomalia, que é ter, por exemplo, cicatriz, a gente tem os tais pontos característicos. Os pontos característicos, eles não são os desenhos. Não confunda essas coisas. Desenho, arco, presilha e verticilo. 2 tipos de presilhas, certo? Agora, aquelas linhas, né, entintadas que representam as cristas das papilas dérmicas, elas têm formações diferentes entre si. E o interessante é que essas formações, aqui chamadas de pontos característicos, elas obedecem a todos os fundamentos, digamos assim, da papiloscopia. Tá certo? Unicidade, imutabilidade, variabilidade, classificabilidade. E eles são, digamos, referenciais para que você consiga diferenciar duas pessoas que tenham os mesmos desenhos nos 10 dedos. Vamos supor que duas pessoas diferentes tenham desenhos semelhantes nos 10 dedos. Então fala assim, peraí, então a datiloscopia não serve. Não serve para ter um único indivíduo. Ela serve por quê? Além apesar dessa concordância, apesar dessa semelhança das 10 impressões digitais, dos 10 desenhos digitais das mãos, não tem a possibilidade deles terem exatamente os mesmos pontos característicos. E é isso que eu vou trazer para vocês. Primeiro vamos ver o que é um ponto característico. Então, eles são acidentes ou interrupções morfológicas das linhas presentes nos datilogramas,
que vão determinar a identidade. Vejam, os pontos característicos, eles determinam a identidade. Esses caras são muito importantes. Por quê? Raramente, né, existe a possibilidade, mas raramente você tem 10 pessoas com... 2 pessoas ou mais com os mesmos desenhos comuns nos 10 dedos. Olha, já que você tem uma combinação aí entre 10 dedos. Tudo bem, pode acontecer, mas com pontos característicos isso não acontece. Então essas irregularidades ou interrupções morfológicas presentes nas linhas pretas, que são as linhas entintadas, elas se encontram espalhadas nos datilogramas. Apresentam os mesmos postulados da papiloscopia, como eu já havia dito, e esses pontos eles são assinalados em ordem horária, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma exigência de 12 pontos característicos idênticos, com a mesma localização e nome, sem que haja nenhuma discrepância, consistindo na análise comparativa da impressão papilar questionada e a impressão padrão. O que é isso? O que é impressão questionada? Por exemplo, é a impressão que está em um local de crime. Por exemplo, tá? Não necessariamente um crime. E o que é a padrão? A padrão é uma que estaria, vou colocar assim, ó, num banco de dados. Quando o cara foi fazer a sua primeira tomada, foi fazer, por exemplo, o primeiro documento que exigia, né, que se fizesse a ficha datiloscópica. Portanto, meus jovens, nós vamos ver que existem vários pontos característicos. No estado de São Paulo, o que se exige é pelo menos 12 pontos. É o mínimo. Professor, posso fazer com 14? Pode. Posso fazer com 30? Pode. Posso fazer com 10? Não vai ter validade científica. Então, o que seriam esses pontos? A gente já viu que são aí interrupções da linha, daquela linha entintada, da linha preta, né? Quando você faz o entintamento. Esses nomes, eles são bem diferentes. É difícil aparecer algo desse tipo na prova, para você indicar o nome, mas eu não digo que é impossível. Quando a questão de papiloscopia é para um cargo de papiloscopista, você tem que arrebentar, você tem que conhecer. Dê uma olhadinha em alguns desses pontos característicos. Cortada tem esse tipo de formação. Encarne, encerro, emboque, tridente. O tridente lembra lá o Triton, né? O filminho lá do rei dos mares, né? Isso aqui lembra um M mesmo, não lembra? Uma bifurcação, uma forquilha, um bicúspide, uma confluência. Olha aqui uma ilhota. Vejam que os nomes parecem, né? Se remetem aí com um aspecto visual. Laguma, ponta de linha, isso aqui lembra uma agulha, numeral, arpão, desvio, empalme, ponto. Não confunda ponto com ilhota, a ilhota é maior. Anastomose. E aqui nós temos, por exemplo, ó, um encerro. Olha uma bifurcação, uma linha vem e se abre em duas, ó. Se abre em duas, bifurcou. Aqui nós temos esse tracinho. Tá vendo esse tracinho? Na parte branca você encontra esse tracinho, portanto uma ilhota. Isso vai estar presente nos dedos, né, nesse desenho digital, no desenho digital, numa impressão digital, e elas são numeradas, né? Essas aparições, esses pontos são numerados. Ficaria algo assim, ó. Vejam, aqui é um término de linha, né? Aqui você tem um segundo ponto. Aqui um terceiro ponto. Lembrando, ó, uma bifurcação. E assim por diante. Observem que é este o sentido, ó, como se fosse um relógio. Temos aqui 18 pontos. O mínimo necessário, nós já falamos, para o estado de São Paulo, 12. Quer dizer que se você vai prestar um concurso para o estado de São Paulo,
Esse valor pode aparecer na sua prova? Pode aparecer. Mas, normalmente, é só você lembrar o seguinte. Nós temos alguns números que você deve guardar na sua cabecinha. Em identificação criminal, a gente precisa ter 13 pontos alélicos, quando a gente fala lá do DNA. Lembra que aqui 12. Então, mais ou menos nessa faixa, tá? O mínimo para São Paulo são 12 pontos.